desbravar um novo momento nas nossas vidas, tá? Eu tô de óculos porque aqui ainda tá um solão e eu já tô com meu campo de visão um pouco mais sensível, tá? Mas o que é que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje? A alma, ela não adoece. A alma não adoece. Na verdade, o que as pessoas, né, o que a gente acha, muitas vezes, que é a noite escura da alma, não é a noite escura da alma, é da consciência. É do que você tá hoje, de como que você é hoje, é do seu ego. A sua alma, ela sabe o caminho. A alma, ela é limpa. Ela sabe o que a gente veio fazer aqui. Ela sabe das nossas experiências passadas. E hoje eu vou trazer um pouquinho, tá? Da individuação. O que seria a individuação? Porque um dos vídeos que eu já publiquei por aqui, eu falo que o processo de consciência, como assim a gente queira chamar, ele vem do individual. Né? Você faz o processo no individual, isso reflete no coletivo. Então, a individuação é o ato de fazer alquimia interior. Então, o que seria a individuação? O que seria esse momento? Indivíduo, vou usar o outro piloto que eu acho que fica melhor. Vamos lá. Indivíduo, ação. Então, é como se você entrasse no processo de individuar-se. Se tornar um ser ali, real, consciente e inteira ou inteiro. Como assim você esteja nesse momento da sua vida. Deixa eu coisa aqui, coisa não caiu. Então, real, consciente e inteira. Quando você faz essa sua própria alquimia interior, esse seu processo interno, onde você vai trazer a sua alma, trazer não, porque ela já está aí, mas você vai viver a sua essência. É o que a gente chama de essência, que seria a conexão com o self, que seria a conexão consigo mesma ou consigo mesmo. Então, a individuação, ela é algo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Tem uma música que ela faz muito sentido para mim, que ela diz assim: não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. E agora eu encontrei ela dizendo assim: não dá mais pra ver o porto que era seguro. Então, quando a gente chega num determinado ponto da nossa jornada, não dá mais para ver o porto seguro. Você só foi. Você só vai. E qual é o caminho?
Qual é eu quero trilhar um caminho mais rápido. Não tem, meu amor. É processo, é integra, é se sentir inteira. Quando a gente se sente inteiro ou inteira, no nosso inconsciente, ali vai se ajustando as polaridades, luz, sombra, consciente, inconsciente, tudo vai se alinhando ali. Não existe mais essa coisa da dor, de só pensar na dor. Não. Então, esse alinhamento, esse realinhamento, ele, na verdade, porque eu tô aqui na formiga que só. Então, esse realinhamento é o que vai te fazer se sentir inteiro e inteira. Vai te fazer se sentir real. Real, real, real. Não preciso de capa. Não preciso mais estar fingindo nada. É isso aqui, ó. É isso aqui. Tô indo do jeito que dá e tá tudo certo. E tá tudo bem. É quando você consegue, tá. Vamos do jeito que a coisa dá. Porque se você inicia do jeito que a coisa dá, com certeza e com constância, a coisa vai caminhando, porque o universo não vai ter outro caminho. Ele não vai ter outra solução a não ser, né, ajudar. Aí não é ajudar, é trazer, que é por frequência, né? Tudo é frequência, tudo é energia. Então, se eu quero alcançar o sol, eu tenho que começar a elevar a minha frequência para... Quanto que é a frequência do sol, né? Então, é sobre isso, é sobre frequência. Se alinhar, chega lá. Então, a individuação, ela é necessária. Ela é necessária. E um caminho, ó, 1000, não é nem de 0 a 10, é de 0 a 1000. Natureza. A nossa alma, ela é natural. Natural. Nós somos isso aqui. Isso aqui, essa conexão. Nós somos isso aqui. Natureza, natural. Ajustar esse natural. Sentir esse natural, sentir esse vento que tá batendo aqui. Maravilhoso, por sinal. Sentir esse barulhinho das árvores se mexendo. Sentir esse sol aqui. Sentir. Sentir. Sente, respira e se conecta. E aí você vai começar a se sentir dentro de você real, consciente, inteira ou inteiro. Um pouquinho, tá? Sobre individuar. Sim. Quando nós fazemos esse processo na individuação, que é a alquimia aí interior, alquimia interior, tá? Aí, o que é que acontece? A unificação das nossas polaridades a nível inconsciente. Porque o nosso inconsciente,
é o nosso lado feminino. E é onde está guardado o que, Liliane? Os nossos traumas, os nossos medos, as nossas fobias, as nossas crenças e tararararará, tá? E aqui, quando existe essa unificação aí quando existe essa unificação dentro do nosso inconsciente, tá? Vamos ter cuidado aqui. Aqui tem que ser assim, muita calma dessa hora. Pra coisa não... sem... tem um nomezinho, né? Chamam script. Não foi. Então aqui, feminino e masculino, tá? A integração dentro do nosso inconsciente. Do consciente, gente, eu vou escrever, eu gosto de escrever sem estar... do consciente, do inconsciente, da sombra, da sombra com a luz. Deixa eu só olhar aqui que eu anotei aqui. Da matéria. Deixa eu apagar aqui, colocar aqui em cima, tá? Quem tá acompanhando vai compreender. Da matéria e do espírito. Esse aqui é um dos, acredito que, não dentre o mais profundo, mas é uma integração muito desafiadora, porque quando a gente começa esse processo de consciencial, a gente fica muito aqui, no espiritual. A gente fica muito aqui. E aí, essa coisa de ver que nós estamos aqui, ó. Eu não tô só lá, né? Vamos dizer assim. Eu tô vivendo essa experiência aqui, na matéria. Então, eu preciso alinhar dentro de mim a matéria, o lado matéria, tô aqui pisando no chão, com o lado espiritual. E aí é quando a gente vai trabalhar a nossa compaixão, o nosso amor próprio, porque uma das coisas que acontece é que muitas vezes quando a gente entra num certo estado de consciência, a gente quer que o fulano, que o ciclano, que o beltrano vá também, e cada pessoa tem o seu momento. Então eu preciso respeitar o outro do jeito que ele é, do jeito que ele está, só colocando limites, né? Porque eu sempre digo que parece que as pessoas esquecem do que significa a palavra limite, né? Que não é só uma palavra, é para ser seguido. Mas esse é um desafio também, a matéria e o espírito. Vivenciar a matéria e o espírito com consciência. Aqui é onde está a chave, porque aqui é onde mora o que nós temos de muito bacana, é o nosso ego. Nosso ego maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu digo assim, cara, se não fosse esse bonitão aqui, as coisas teriam sido um pouco diferentes, mas eu entro por uma outra linha de dizer que eu precisava ter vivenciado tudo que vivenciei.
e tudo que ainda vivencio. Porque quando você passa por algumas experiências, você começa a se amar cada vez mais, a não buscar fora, a validação não precisa vir de fora, vem de você. A amadurecer, a conhecer ali as pessoas ao redor, a conhecer e a sentir quem merece ali beber da tua fonte. E é sobre isso, assim. Então, esse estado de consciência, ele não é uma coisa que você vai acordar e vai dizer assim, não, eu agora estou pensando diferente. Não, ele é uma lapidação diária. É uma alquimia. A alquimia, ela vai sendo realizada dentro de nós. Para isso, a gente tem um vasto universo aí. A gente tem as plantas, a gente tem os elementais, a gente tem aquilo que a gente acredita, que você dá o nome aí de Deus, universo, Criador, fonte, Criador, enfim. Né? Cada pessoa foi aí trazendo o nome, dizendo o nome, mas tudo chega no mesmo lugar. E depois a gente vai conversar também sobre as energias, sobre os deuses, enfim, tá? É um trabalho para a vida, né? Na verdade, assim. É uma jornada que tem aí pela frente. Mas o principal desse momento é isso aqui. Alinhar a matéria e o espírito, o ser, para que esse ser, ele se sinta inteiro, inteiro, inteira. Se eu me sinto inteiro ou inteira, eu não vou buscar fora, porque já está aqui dentro. Eu já estou me sentindo assim. Então, tudo que vier para o meu campo, tudo que está no meu campo, que seja por ressonância, que seja por verdade. E aqui, a sombra e a luz. Olhar para essa mocinha aqui, a luz é maravilhoso, né? A luz, gente, é show de bola. E a sombra? Olhar para as nossas sombras. É desafiador, porque a gente quer botar debaixo do tapete, né? Não vou resolver isso aqui agora não, porque aí a cena pof se repete. Aí não. Foi impressão minha, aí a cena pof se repete. E a cena vai só se repetindo, porque você precisa olhar para essa moça. Essa moça bacaninha. São criaturas bacanas que tem aí pra gente dar uma olhada. Aí tem a sombra, o feminino e o masculino. Ah, mas eu sou feminina, eu não preciso de homem. Meu bem, vamos lá. Feminino e masculino aqui não quer dizer de gênero, nem de opção. Orientação, opção não, orientação sexual. Aqui é sobre polaridade. Você tem essas duas energias dentro de você. Você precisa dessas duas energias dentro de você. Você foi criada com essas duas energias. Você não foi criada do além. Né? Não, achei bonitinho desse aqui. Não, aí tem... A gente sabe que tem outras vidas fora aqui, mas você está aqui porque papai e mamãe, né? Foi utilizado duas coisinhas, uma de mamãe e uma de papai.
Se é pai ou não, aí é uma outra questão. Não é sobre isso, tá? Mas tem duas coisinhas aqui, ó, que você foi criado. Então, essas polaridades, elas existem dentro de nós, elas fazem o papel. E é muito interessante que aqui em casa eu plantei um pé de... que eu achei que era melão, e quando nasceu foi abóbora. Que eu coloquei, só botei as sementes lá e quando nasceu agora é uma abóbora. Enfim, tá? Até as plantas, elas têm um feminino e um masculino. É muito interessante quando você começa a observar isso. E até Deus, ele foi assim, ele foi muito perfeito, né? Cara, é uma criação assim fantástica. Deus do lado, o lado feminino também tem um lado masculino, né? Ele tem essas polaridades. E nós não vamos entrar aqui em debates agora. Mas é muito engraçado porque você vê a diferença entre a florzinha quando é feminina, a florzinha quando é masculina. E precisa da borboleta, vamos dizer assim, para tirar a pólen da feminina, misturar ali com a masculina, para gerar o fruto, para gerar o legume ali. Aí nelas eu falei assim, ó, não, gente, vou deixar vocês se decidirem aí, vamos esperar a borboleta, porque se a borboleta não chega, você tem que fazer o processo, né, para ter ali a fertilização. Sobre isso. Então, até a natureza, ela também tem o feminino e o masculino. O feminino em nós é o lado inconsciente e o masculino é o lado consciente. Tanto é, né, que a gente diz que o homem é muito racional, né? É difícil ver um homem ali um pouco mais sensível. Quando é mais sensível, a gente já julga que pode ser, né? Outra não é o homem, enfim, porque tem o achismo, né, os julgamentos e por aí vai. Então, pra gente fechar isso aqui, tá? Porque isso aqui vai muito longe, né? Eu tô só trazendo um pouquinho só pra plantar uma sementinha aí em você. Pelo menos a sementinha de dizer assim, eu vou saber onde é que essa mulher tá achando isso. Isso não é coisa da cabeça dela, vou procurar, porque procurar o conhecimento já é parte do processo da expansão na minha frente, então ainda não dá pra eu tirar, senão eu fico meio assim no vídeo, tá? Os olhos. E aí, quando acontece essa integração, a integração das polaridades, no inconsciente, aí acontece o que nós chamamos do casamento. Vou botar mais pra cá. Do casamento alquímico. Ou, anotei aqui para não escrever errado, hierosgamos. Hierosgamos. Acontece esse movimento aqui. E aí, quando acontece esse movimento aqui dentro de nós, esse casamento alquímico, essa alquimia, aí, por que aconteceu essa alquimia? Porque você lá atrás, né, como o vídeo anterior, você fez a sua alquimia interna. E o que seria alquimia interna? A sua transformação ou transmutação, tá?
ou a transmutação aí. Então, o Hieros Gamos, ele vem como casamento alquímico. E quando acontece esse casamento alquímico, você simplesmente é. E não é porque você é uma pessoa perfeita. Não, não se trata de perfeição aqui, tá? Aqui não se trata de perfeição. Não é sobre ser perfeito. É sobre viver em estado de presença. Viver de forma consciente. Não, eu estou fazendo isso aqui, mas de forma consciente. Eu estou fazendo porque isso me faz bem. Porque isso é uma coisa dentro, assim, que diz... Coloca, transmite a mensagem. Que hoje pode não estar fazendo sentido para você, mas em algum momento vai fazer. Teve coisas que eu escutei em 2020, 2021 e hoje eu vejo claramente o que era que a pessoa estava querendo me dizer. Mas eu estava num estado de consciência lá atrás que eu não compreendia e estava tudo certo. Então, esse processo da integração, de integrar, de se sentir inteiro, pleno, completo, você não precisa estar buscando nada fora. Então, você não precisa estar mendigando afeto. Você não precisa estar dentro de caixinha para caber ali no espaço do outro. Você não precisa estar em relações ali que você está vendo que não tem uma reciprocidade, que você é de verdade e a pessoa não é de verdade. Ela faz uma camuflagem, porque você, se for uma pessoa muito intensa, mas intensa não é de manipulação. Existe uma diferença entre intensidade, manipulação e controle. Quando eu estou falando aqui de intensidade, eu estou falando de verdade. Eu estou falando de dizer assim, olha, se eu tô contigo aqui, eu vou até o fim, independente do que a gente passar. Se vai fazer frio, calor, se não vai ter comida, eu tô contigo. É sobre isso. Então você começa a perceber, e aí tem um ponto que muito se fala hoje, que é a solitude dos despertos, ou a solidão dos despertos, né? Porque existe a diferença entre solidão e solitude. E não é uma solidão, na verdade, eu vou falar por mim, tá? Tudo que eu falo aqui é sobre mim. Eu não estou falando de outra pessoa, eu tenho que falar de mim porque eu que vivencio. Né? Então, se eu vivencio, eu sinto isso na pele, eu acho que fica mais prático de dar exemplo. Então, hoje, essa questão da solitude, para mim, ela é maravilhosa. E não é sobre trauma, tem trauma de relacionamento, não quer mais se envolver, porque tem isso, tem aquilo outro. Não, não é sobre isso. É sobre hoje saber o que é que eu mereço. O que é que eu mereço? Amor em reciprocidade, porque eu já sei o que eu doei em relacionamentos. Amizades em verdade, porque eu já sei o quanto eu fui traída pelas costas, quanto eu já fui julgada. Então, se eu sei o meu valor, eu não vou sair da minha casa para estar num lugar que eu não possa ser eu. Mas não saio mesmo, sabe? Então, é sobre isso. É sobre se sentir inteira. Eu não preciso hoje, tá? Eu vou ficar aqui de conversa paralela. Não.
Não dá para ficar de conversa paralela, porque o tempo que eu estou de conversa paralela sem nada a ver, eu estou gastando energia, estou gastando atenção, posso estar fazendo outras coisas para mim. Então, hoje é sobre estar presente. Eu não respondo áudio na rua. Olha, eu não respondo áudio se eu estiver na rua caminhando, se eu estiver atendendo, se eu estiver fazendo qualquer outra coisa, eu não vou responder. Porque quando eu paro para ouvir alguém, eu paro para ouvir aquela pessoa. Não estou no automático. Se eu não puder parar para ouvir, eu nem abro o áudio. Porque é sobre estar presente. Eu acho que o outro, ele merece isso. Ele merece esse estado de presença, porque a gente hoje vive tão no automático, né? Que essas relações profundas, essas relações verdadeiras, elas estão em extinção. E eu só dou para outra pessoa o que eu quero receber, a forma que eu me trato. Isso não é clichê, isso é verdade. Você pode observar, isso não é a Liliane que está inventando, é observação. Pare por um dia, diga assim, não, hoje eu vou só observar o meu comportamento, as minhas ações e as pessoas que eu estou atraindo para o meu campo e as situações que eu estou atraindo para o meu campo. Não precisa muito, não. Se realmente você fizer uma observação, não vai precisar muito. Pode ser meio-dia, um dia, algumas horas. Vai fazendo um exercício. Esse exercíciozinho. Simples. Mas de um poder transformador. Agora, quando esse véu ele cai, aí você tem que dar uma sustentada, porque dói um pouquinho. Não vou mentir, né? Mas assim, é uma dor que não é para a vida toda. É um corte, né? Se levou um corte, vai botar, vai cuidar, não, daqui a pouco, ó, não tem mais nada. Mas esse casamento alquímico, ele é uma virada de chave aqui. Eu acho que não é nem uma virada de chave, eu acho que ele é uma fechadura inteira. Que é um estado de paz e de amor, de harmonia, que você pode estar com o mundo desabando nas suas costas. Aquilo não te tira do prumo. Você não vai ficar focada naquilo. Você vai focar no pra frente. Aqui tá a situação. A situação tá aqui, ó. Tá? Vamos botar como se fosse o sol. A situação tá aqui, tá borbulhando. Puft, puft, puft. Aqui a gente vai botar como se fosse a lua, tá? Aqui é a lua. Sol, lua. Lua. Como se fosse a lua. E aí, você não tá existindo aqui. Você sabe que o sol existe, você sabe que ele vai botar os raios, você sabe que a coisa tem que ser resolvida, tá? Isso eu tô falando de uma metáfora, né? Não tô falando especificamente sobre o sol. Mas aí você diz assim, não, eu quero chegar nesse ponto da lua. A lua é importante para mim, porque a lua é onde eu vou conseguir aí adquirir forças para viver isso aqui, para ter maturidade para sustentar isso aqui. Foco. Agora, eu tô falando porque eu vivi e vivo isso, mas eu sei que isso precisa de disciplina. Se você não tiver disciplina, você não dá conta, não. Mas se você tiver disciplina, eu vou lhe dizer, cada dia vai virando uma chave. Daqui a pouco você pensa que tá...
E você olha e você diz assim, nossa, não é que esse negocinho deu certo? Não é que isso aqui deu certo? E por aí vai, tá? Eu vou trazer aqui uma oração gravada, tá? Do Hierosgamos, né? Para auxiliar nesse casamento alquímico. E vou deixar o link aqui embaixo, quando eu colocar aqui, tá? Na plataforma. Mas é isso. Vamos seguindo.